Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais um vídeo sobre Tableau. E hoje, como vocês devem ter visto na descrição do vídeo, a gente vai aprender a trabalhar com os parâmetros de texto, tá bom? Dentro do Tableau a gente pode criar parâmetros numéricos, parâmetros de texto, parâmetros de data. Hoje a gente vai aprender como é que a gente mexe com parâmetros de texto dentro do Tableau. Bora lá? Pessoal, só um minutinho antes de eu começar aqui o vídeo, ó, vocês já estão vendo minha tela do Tableau, mas eu queria falar com vocês um minuto, rapidinho, tá? Muita gente tem perguntado pra gente, tem me perguntado, deixado nos comentários, ou mesmo mandado e-mails pra DR perguntando se a gente oferece cursos, né? Tem uma galera que se interessa pelos vídeos aqui do YouTube, aprende e fala, poxa, queria aprender um pouco mais, queria aprender um lance mais avançado. Vocês oferecem curso? E a partir de agora a gente oferece sim, tá bom? Então na descrição do vídeo, quando você terminar de assistir hoje como é que a gente faz parâmetro no Tableau, vai ter um link que direciona você lá para o nosso site, onde você vai ver os cursos que a gente disponibiliza. E aí uma vez que você se interesse, você manda um contato para nós, nosso time comercial entra em contato com você para conversar, e aí a gente pode ver de você participar das nossas próximas turmas, tá bom? Corre lá se você se interessa, por quê? Porque as próximas turmas iniciam agora no mês de maio, de 2023 e possivelmente a outra vai ser só daqui 2 ou 3 meses. Então aproveita a oportunidade enquanto há chance, beleza? Então agora vamos continuar. Aqui vocês já estão vendo a minha tela do Tableau. Eu vou usar essa base, pessoal, do Superloja mesmo, tá? Então eu vou clicar aqui na base do Superloja. O Tableau vai abrir ela para mim. Tomara que não dê nenhum erro, não, tá tudo certo. E aí a gente vai começar a brincar aqui com essa base, tá bom? Então pra gente começar, vamos criar uma planilha do zero. Então eu vou vir aqui embaixo, ó, vou colocar criar planilha dentro do Tableau. Ele já abre essa janela. Se você não sabe mexer no Tableau ainda, se isso é a primeira experiência que você está tendo com a ferramenta, vai na nossa playlist de Tableau no canal, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vem aqui no canal, ó, DR Transformação Digital, só escrever DR Transformação Digital aqui em cima, vai em playlists, dentro de playlists você vai ter as playlists em inglês, mas tem também elas em português, tá bom? Aí você vai procurar aqui Tableau para iniciantes, deixa eu pegar, ó, ela tá aqui, clica em ver playlist completa e você vai ter todos esses vídeos com a Dani ensinando, Tableau do zero, parte 1 do 3, 2 do 3, 3 do 3 e vários outros vídeos que a gente vai fazendo upload constantemente. Se você já é um usuário assíduo de Tableau, já conhece bastante, você pode fazer o mesmo passo, só que ao invés de ir naquela playlist, você vai na playlist Tableau nível avançado, essa aqui, tá vendo, ó? Clicou nela, você vai ter vídeos com conteúdos mais avançados sobre a ferramenta, tudo bem? Então vamos continuar aqui, ó. Dentro da planilha, eu vou vir aqui, vou tirar esse título, ocultar ele, clicar com o botão direito, ótimo. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada aqui nas dimensões e medidas que a gente tem para trabalhar. Eu tenho a dimensão categoria e como medida eu tenho meta de vendas, tá vendo? Eu vou clicar aqui em categoria, para o Tableau dar 2 cliques, ele já me mostra material de escritório, móveis e tecnologia, tá bom? Então eu tenho essas 3 categorias e eu tenho aqui as metas de venda. Vou dar 2 cliques também, ele já me mostra os valores de venda de meta de venda para material de escritório, para móveis e tecnologia. Ótimo! Imaginem então, pessoal, ó, vou colocar isso aqui em visão inteira, não vai ficar muito legal, talvez. Não, ficou bem ruim, mas eu vou colocar então só ajustar largura, pra gente ver isso aqui em tela cheia. Aí eu posso vir aqui, ó, entre esses caras aqui, deixar um pouquinho maior a coluna da categoria. Então eu tenho a categoria, tenho aqui os valores vendidos. Imaginem que eu quero criar um visual, um dashboard, que quando o meu usuário clique em determinados parâmetros, ele fale, ó, me mostra só as vendas do material de escritório, ou me mostra só as vendas de móveis, e os demais valores que estão aqui, eles fiquem zerados, tá? Então, dependendo do que o usuário escolher, eu vou mostrar o valor, vou dar um highlight num determinado valor ou não. Então, para isso, a gente vai criar um parâmetro de texto, um parâmetro dinâmico dentro do Tableau. Então, vamos lá, vamos criar o parâmetro. Primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui nessa setinha para baixo, que é ao lado dessa barra de pesquisa, e clicar nessa seta uma vez. E, ao invés de criar campo calculado, colocar criar parâmetro, tá bom? Quando a gente faz isso, o Tableau abre essa janela. Dentro dessa janela, a gente vai dar um nome para esse parâmetro. Então, esse aqui eu vou chamar de categoria, ó, categoria underline parâmetro.
Vou escrever assim. E aí eu tenho que definir qual é o tipo de dado desse parâmetro que nós vamos trabalhar. No nosso caso, o tipo de dado vai ser cadeia de caracteres, tá vendo? Eu poderia trabalhar com flutuante, com inteiro, com booleano, com data, data e hora. Isso fica para vídeos futuros aqui no canal, eu ensino esses outros parâmetros, tá? Hoje a gente vai trabalhar com cadeia de caracteres, que é o parâmetro de texto. Clica em cadeia de caracteres. O Tableau mostra qual é o valor atual. E aí ele fala, o valor quando a pasta de trabalho é aberta, o padrão é sempre o valor atual. A gente não mexe nisso, a gente vem aqui embaixo e coloca assim, ó, valores permitidos lista. Por quê? Porque aí, ao invés de usar esse valor aqui que estava aqui, se eu deixar, o Tableau vai ter um parâmetro que o valor é sempre 1. Quando eu clico aqui em lista, ele me permite criar uma lista de valores que eu quero trabalhar no parâmetro, tá bom? Então eu posso vir aqui e tanto escrever essa lista, quanto eu poderia vir aqui, ó, clicar em adicionar valores de e escolher algum campo que eu já tenho na minha base. Então, por exemplo, eu quero criar um parâmetro para esse campo de categoria, certo? Ao invés de eu vir aqui e digitar, eu poderia fazer assim, ó. O parâmetro vai funcionar da seguinte forma. Sugiro, pessoal, que o valor seja sempre número, tá? Porque daí fica mais fácil para você trabalhar quando você for fazer as medidas que trabalham com esse parâmetro, a gente já vai ver no futuro. Então, eu poderia vir aqui e colocar, ó, quando o valor do parâmetro for 1, você vai falar para mim o seguinte, ó, exibir como material de escritório, tá? O que isso quer dizer? Por trás do parâmetro, o valor é 1. O usuário, quando ele estiver vendo o parâmetro na tela, o que vai ser exibido para ele é esta informação aqui. Então, eu posso colocar 1 é material de escritório, 2 pode ser, dá 2 cliques, 2 vai ser móveis e 3 vai ser tecnologia. Tá bom? Então, eu poderia fazer isso aqui, ó. Então, eu posso criar a lista tanto digitando, dessa forma que vocês viram aqui, quanto, de repente, trazendo um valor. Eu não quero todas as categorias que eu já tenho na minha base para trabalhar. Ao invés de eu digitar, eu venho aqui e coloco adicionar valores de, escolho o campo, ó, tá na minha base meta de vendas, aqui é a base, é a fonte de dados, eu quero a categoria da meta de vendas. Quando eu faço isso, ó, o Tableau automaticamente já cria para mim estes valores, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou cancelar, que daí eu mostro para vocês um pouco melhor. Ou talvez eu possa vir aqui, ó, eu vou selecionar tudo, segurando o Shift do teclado, melhor do que o que eu ia fazer. E vou clicar em remover seleção. Pronto, lista zerada. Agora eu vou fazer de novo o processo. Adicionar valores de meta de venda. Quero as categorias. Prontinho, ó. Ele traz os valores da categoria e mostra como ele vai exibir. A única coisa que eu vou mudar aqui é fazer aquilo que eu falei para vocês. Ao invés de material de escritório, eu vou botar 1. Aqui eu vou botar 2. E aqui eu vou botar 3. Eu falei que ia botar 2, botei 1, né? Problema ao fazer isso, pessoal. Olha o que aconteceu. O exibir como ele mudou automaticamente, tá vendo? Então, o ideal seria eu adicionar se eu já tivesse uma tabela que tivesse essas duas formas diferentes, tá bom? Uma tabela de 1, 2, 3 que eu viesse aqui só mudando o exibir como, porque o exibir como é dinâmico. Então, infelizmente aqui eu vou ter que editar, mas tudo bem. É como eu sempre digo, né? A gente está montando um projeto, quando a gente está montando um projeto a partir de modelagem, vai ser sempre maior. Dá um trabalho, mas depois que estiver pronto, a mágica acontecendo, é maravilhoso de ver, tá bom? Então agora eu vim aqui, ó, coloquei esses 3, vou dar um OK. Ó, vou dar um OK. E aí eu tenho o parâmetro criado aqui embaixo, tá vendo, pessoal? Se eu quiser exibir esse parâmetro, eu clico com o botão direito e venho aqui, ó, mostrar parâmetro. Aí eu consigo ver este parâmetro dentro dessa planilha. Olha como que o parâmetro tá, ó. Categoria parâmetro, que é o nome dele. Aí eu tenho as opções material de escritório, móveis, tecnologia. Beleza? Agora, o que eu quero fazer? Ó? Eu quero que quando o usuário selecionar qualquer um destes textos, esses valores aqui mudem. Então, se ele selecionar só material de escritório, me mostra somente o valor do material de escritório. Se ele me colocar móveis, somente o valor de móveis. Se ele me colocar tecnologia, somente o valor de tecnologia, tá bom? Eu quero criar esta lógica com esse parâmetro. Como é que eu vou fazer isso dentro do Tableau? Depois que eu crio
o parâmetro, pessoal, você precisa vir e criar, por exemplo, não. Aí você tem que construir uma medida que vai trabalhar com esse parâmetro, tá bom? Então agora a gente vai criar uma medida que vai juntar a informação de meta de vendas olhando para o parâmetro. Beleza? Então agora a gente vem aqui na seta para baixo e vai colocar criar campo calculado, tá bom? Agora eu criei o campo calculado aqui, eu vou chamar de, essa medida é a medida de meta de vendas underline dinâmica, tá bom? Que é a meta dinâmica. E aí dentro do campo a gente vai construir a fórmula. Então que fórmula eu vou usar aqui para poder trabalhar o meu processo? Eu vou usar a fórmula if, que é a condicional, porque eu quero trabalhar uma condicional. Então eu vou escrever if o categoria parâmetro. Ó, categoria parâmetro, que é exatamente esse campo aqui, for igual a 1. Lembra que a gente colocou o valor como? 1 exibe material de escritório, 2 móveis, 3 tecnologia, beleza? Quando for igual a 1, eu já coloquei aqui e o Tableau tá me acusando um erro nesse 1 aqui, ó. Por quê? Isso aqui não é uma cadeia de caractere, então é um campo texto. Se isso aqui é um campo texto, eu tenho que colocar as aspas. Ou simples ou única, tanto faz, tá bom? Então eu vou falar assim para o Tableau. Quando a categoria do parâmetro for igual a 1, and, que é e, coloco o e, esse and aparece, eu dou um tab no teclado. And, a categoria, que é a categoria do campo mesmo, não é a categoria parâmetro, é o campo, for igual a material de escritório, tem que botar aspas simples também, material de escritório, beleza? Aí eu vou colocar uma continuidade na fórmula, then, então, você vai fazer o seguinte, vai me trazer o meta de vendas, o campo meta de vendas, tá vendo? Ó, esse valor aqui, tá bom? Do contrário, eu vou colocar um else if, porque eu vou colocar uma nova condicional, tá bom? Else if. Esse else if é como se eu estivesse abrindo uma outra, né? Por quê? Porque na outra que eu vou abrir, eu tenho que ter a categoria do parâmetro igual a 2 e a categoria igual a móveis. Aqui, pessoal, eu escrevi material de escritório com A maiúsculo. Já corrige porque tem que ficar o nome igualzinho tem na base. Aí eu vou vir aqui, vou copiar essa estrutura, toda essa estrutura. Vou colar aqui embaixo, ao invés de eu digitar de novo, né? Aí eu vou falar else if. Quando você tem um else que você vai habilitar uma nova condição dentro, usem o else if. Não escreva else e depois if, tá bom? Use o else if para continuar, senão você pode receber um erro dentro da sua fórmula. Else if, categoria de parâmetro igual a 2 e a categoria igual a móveis. Então, pega a meta de vendas. Else if. Por que eu tô colocando isso? Porque daí quando eu coloco 2, ele pega a meta de vendas da categoria móveis. Quando eu boto 1, ele pega a meta de vendas da categoria material de escritório, tá bom? Agora eu teria que fazer um novo else if, que é o último else if, né? Se o parâmetro for igual a 3, ó, fecha aspas simples, and. Agora eu vou digitar para vocês irem pegando bem aqui, é quase que a gente vai revisando. And a categoria for igual a tecnologia, vamos escrever tecnologia, then pega a meta de vendas também, tá bom? Aí aqui, pessoal, eu vou colocar else, o valor default. O que é o valor default? O valor default são todos os valores de venda, né? Então, quando eu não tiver nenhum selecionado, o que ele vai mostrar? Vamos colocar aqui 0, ó. Se você não tiver nenhum selecionado, else 0. E aí você precisa terminar a condição if com end. Aí eu vou mostrar para vocês isso na prática e depois a gente vai fazer mais uma opção, tá bom? Então aqui, ó, eu vim meta vendas, ó, categoria 1, material de escritório, 2 móveis, 3 tecnologia, ele pega as suas metas de vendas correspondente àquela condição. Então vamos vir aqui, vamos aplicar essa medida, ó, a medida está criada. E aí o que a gente faz? Ao invés da gente usar o campo meta de vendas, que era oficial da base, a gente vai colocar no lugar dele o meta de vendas dinâmica, tá bom? Ó, mudei para o meta de vendas dinâmica, ó, quando eu passo o mouse aqui eu já vejo, tá? Reparem que na hora que eu mudei, aqui o valor já mudou, tá vendo, ó?
tá mostrando o valor somente em material de escritório. Se eu vier agora e colocar móveis, somente o valor do móveis. Se eu vier agora e colocar tecnologia, somente o valor da tecnologia, tá bom? Meu parâmetro, ele tá funcionando quase igual a um filtro. Pode ser que tenha alguém aí em casa já pensando, Rodrigo, mas é só usar um filtro. Aí é que a gente vai fazer uma outra mágica que vocês vão gostar mais ainda, que é a utilidade do parâmetro, transformando ele num parâmetro dinâmico, que faz uma coisa dinâmica dentro da base, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Ó, eu tenho um problema. Eu tô com uma seleção única de lista e eu queria que ele me mostrasse uma opção para eu selecionar tudo, mostrar todos os valores. Então eu vou editar meu parâmetro. Eu vou vir aqui, ó, no meu parâmetro, primeiro no ABC, clicar com o botão direito, clicar no botão de editar. Aí aqui na lista eu vou colocar uma quarta opção, que eu vou chamar de todos, tá bom? Selecionar todos, todas, né? Porque é categorias, então todas as categorias. E vou dar um OK. Agora no meu parâmetro eu tenho material de escritório, eu tenho móveis, eu tenho tecnologia e eu tenho todas. Problema de todas, não está trazendo valor nenhum. Agora eu vou editar o meu meta de vendas dinâmica, a minha medida. Então eu clico com o botão direito editar. E aí eu vou fazer o seguinte, a última opção vai ser o seguinte, ó. Quando a categoria else, if, vou pegar mais um else if ao invés do else, tá? Vou vir aqui, ó, else if. A categoria do parâmetro for igual a 4, que é o todos, você traz a meta de vendas. Then, a própria meta de vendas. Agora sem nenhum filtro, tá vendo? Aí eu venho aqui e escrevo else 0 e dou um end só pro if terminar, tá vendo? Então o 4 ele pega tudo sem um filtro de categoria dentro. Aplico, olha lá, já apareceu total. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, eu já posso escolher todas as categorias ou uma específica. Ótimo. Aí veio aquela pergunta que eu já falei para vocês, que vocês podem me fazer, que é a seguinte. Nossa, Rodrigo, muito legal, mas assim, de que adianta isso se eu poderia ter um filtro que faz isso? Era só eu botar categoria em filtro, seleciona e eu tenho a opção de selecionar todas no filtro, certo? Certo, perfeito. E se eu não quiser trabalhar, então, mais com categoria aqui, ó, eu vou mudar. Eu vou colocar as mesmas coisas, só que agora para um gráfico de linha. Então, eu vou vir aqui, eu vou pegar a data do pedido, vou jogar na minha coluna e eu vou pegar o meta de vendas dinâmica e vou jogar nesse gráfico, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, uma tabela com os anos e a meta de venda por ano. Aí, eu vou vir aqui no Mostre-me e vou mudar isso, ó, para um gráfico de linha. Perfeito. Agora, eu tenho a evolução ano a ano da data do pedido. Ó, vou formatar esse eixo aqui. Formatar não, desculpa. Vou editar esse eixo. Porque daí eu consigo mudar o título do meu eixo. Então, ele não vai ser ano do data do pedido, ele vai ser só ano do pedido, tá? Vou dar aqui, vou fechar, prontinho, ó, já tenho o ano do pedido. E aqui eu tenho valores, certo? Vou trazer os valores para o rótulo de marca também. Então, vou pegar minha meta dinâmica e vou jogar aqui no rótulo. Prontinho, joguei, eu tenho os valores linha a linha. Agora, pessoal, olha que interessante. Categoria do parâmetro, todas. Se eu quiser só material de escritório, qual foi a evolução? Foi essa evolução. Só móveis, foi essa evolução. Só tecnologia, foi essa evolução. Tá vendo como agora o parâmetro funciona e faz uma mágica muito legal na nossa base? O mesmo gráfico que só tem uma linha, ele vai se modificando à medida que a gente vai selecionando o nosso parâmetro, beleza? Uma outra coisa que a gente poderia fazer é o seguinte, vou trazer mais um valor, eu vou trazer a meta de vendas total, ao invés da meta de vendas dinâmica, tá? Vou vir aqui, vou dar 2 cliques, agora o Tableau criou essas duas linhas, sendo que, deixa eu ver se a gente já consegue modificar aqui, ó, vou modificar aqui em cima, deixa eu ver se eu coloco elas duas na mesma perspectiva, olha só. Coloquei as duas numa mesma perspectiva, tá vendo? Só que elas estão iguais, ó. Como as duas são metas do todo, agora se eu vier aqui colocar material de escritório, olha que legal.
eu tenho o valor da meta de venda total e o valor da meta de venda só do material de escritório, tá vendo? Então, o Tableau vai criando pra gente essa diferenciação de um valor em relação ao outro, ó. Móveis, tecnologia e a linha azul mantém para mim como o valor de todas, que aí se eu clicar aqui é o valor de todas. E assim você consegue criar então dois eixos trabalhando de uma forma dinâmica. Aí eu poderia vir aqui no parâmetro, editar ele, ó, e falar assim, poxa, eu não quero mais trabalhar com todas. Remove essa seleção, dá um OK. Agora na categoria de parâmetro, você só tem as 3 categorias. E na outra azul você tem o parâmetro geral, que foi a venda total de todos os anos. Beleza? Bom, pessoal, então essa é a forma da gente trabalhar com parâmetros de texto no Tableau. A partir desse conceito que eu ensinei vocês, você pode viajar e fazer muito mais coisas. Até se você tiver uma ideia diferente ou se você já usa de uma forma diferente, deixa no comentário aqui embaixo como você usa o parâmetro no Tableau. Vai ser muito legal a gente conhecer. E se você tiver alguma sugestão, vai ser muito legal a gente aprender também. Qualquer dúvida, deixa no comentário também que vai ser um prazer em responder. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.